Eu sou a Raika. E eu sou o Diego. Hoje nós iremos para a nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar sobre fé e família. Conversam entre si? A relação entre fé e família. Fé e família são dois assuntos interligados. Na verdade, podemos dizer que são inseparáveis. Se você observar lá em 1 Timóteo, no 5:8, vai falar novamente que a família, você deve cuidar dela, pois se você negar a sua família, você é pior que um descrente, como a gente viu na aula passada. Existe muita gente que hoje em dia, nas igrejas, que adora o Senhor nos cultos, mas negam seus pecados familiares. Esta dicotomia em relação à fé e à família, nos tem roubado muito. É um tempo de compreender que esses assuntos eles são inseparáveis, pois uma área ela afeta a outra. E lá em 1 Pedro 3,7, abram suas Bíblias, né? Vocês podem ter esse tempinho junto. Nós percebemos que as orações são abortadas quando um marido cristão não se conduz adequadamente no relacionamento conjugal e desrespeita a esposa como vaso mais frágil. Este é um exemplo do departamento da fé, sendo afetado pelo departamento da família. Então, na nossa vida, tudo está interligado. Deus, quando ele pensa no indivíduo, ele também pensa na família e pensa em todas as áreas da nossa vida. Então não adianta nós nos dedicarmos excessivamente para a obra e negligenciarmos a nossa família, ou adorarmos a nossa esposa, mas negligenciarmos os nossos filhos. A autoridade de um homem de Deus, ela está relacionada com a sua conduta dentro da sua família. A relação entre fé e família. Bom, eu gostaria que você depois, com bastante cuidado, lesse o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, do 4 ao 5. Porque se a fé e a família são duas coisas relacionadas, ela não pode ser exemplo em apenas uma das áreas. Se a fé que ele proclama está interligada com a família, então ele deve demonstrar isso na sua própria casa. Ou seja, não adianta você ser um exemplo dentro da igreja, mas você não cumprir aquilo que você prega na sua própria casa. Você tem que ser um exemplo. Deus se revela usando figuras familiares. Deus precisa se comunicar conosco por meio de figuras de linguagem que consigamos entender. E ele usa figuras familiares o tempo todo. Então nós vemos lá em Isaías 49:15 sobre o amor sacrificial de mãe. Também vemos lá em Mateus 7, do 9 ao 11, sobre pai, o nosso Pai Celeste. E também tem para os filhos. Lá em Hebreus 12, do 5 ao 7, nós vemos sobre correção e disciplina aos filhos. Mas também não podemos esquecer de que antes de sermos um casal casado com filhos, nós ainda fomos noivos. E tem também lá em Isaías 62:5b sobre o relacionamento. Deus se revela usando as figuras familiares. A família é um instrumento para trazer ao homem uma revelação mais profunda de Deus. Nossa visão familiar sempre será afetada por nossa compreensão de Deus. Como a Raika falou para vocês, sobre cada uma das figuras, tente imaginar assim, você aprendeu a orar e muitas vezes você fala, meu pai, meu Senhor, né? Como você se relaciona com o seu pai? Né? O que você lembra da tua relação familiar com o seu pai? Você tratava o seu pai como um paizinho, como um pai mais severo? Como que você fala com Deus? Isso tem muito a ver, né? Por exemplo, como você aprendeu a orar, como você aprendeu a se relacionar com Deus. Nós somos seres humanos e a gente se desenvolve durante toda uma vida com base na nossa família. E com base na nossa família, nós aprendemos a nos relacionar com Deus. E aí, quando nós achamos que lá na nossa família não tá legal, não tá saudável, e aí a gente pensa que tudo acabou. Não. Deus também separou uma palavra para este momento. E vem aí a restauração familiar. Deus, ele deseja converter corações que estão endurecidos e distanciados pelas mágoas e pelo ressentimento. O Senhor deseja sarar relacionamentos familiares. Então eu vou deixar aqui alguns versículos para vocês, para que vocês depois possam em família meditar na palavra. Então nós vamos encontrar lá em Lucas 15, do 20 ao 24, sobre o filho pródigo. Vamos encontrar também Gênesis 33, 4, a história de Esaú e Jacó, e Gênesis 45, do 4 ao 5, a história de José, para que vocês possam entender um pouco como o trabalhar de Deus ele envolve toda a nossa família, seja tratando o indivíduo e o outro, ou todos os membros da nossa família. Salvação para a família. Então, respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e tua casa. Está escrito lá em Atos 16, do 16 ao 32. A salvação não se transfere, ela é pessoal. Este é um versículo que nos mostra um projeto divino para a família. E que quando um familiar é salvo, passa a ser a porta de entrada do reino de Deus para a sua família. Esta palavra é para todos. E aí, me conta aí, qual restauração familiar a sua família já passou
ou precisa passar? Você é a porta de entrada para a salvação da sua família? Como? Então, separem um tempinho entre família para que vocês possam discutir essa aula de hoje. Como nós vimos, muitas vezes nós somos a porta de entrada para Deus entrar e agir na nossa família. Você tem sido essa porta? Pessoal, então, bom estudo para vocês e uma ótima semana. Tchau! Fiquem com Deus. Tchau, tchau.